17. Mas primeiro, 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Deus é maravilhoso. Jesus está na casa. Deus está na casa. Eu quero agradecer a Deus, aleluia, por estar nesta casa, por fazer parte desta igreja, deste ministério. Porque é um ministério onde Deus me colocou, que eu sinto a alegria do Espírito Santo estar junto com a igreja. Aleluia. Eu quero agradecer mesmo o convite do pastor. Ontem nós fomos visitar a pastora, eu e meu marido, e acabamos, oramos, depois oramos pelas pessoas que estavam lá, antes de eu entrar na palavra. E o pastor falou: missionária, você pode trazer a palavra hoje? Eu falei: amém. E que estou aqui feliz porque Deus tem algo continuar falando com a igreja, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte ao que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos e eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchiam. E cedeu que encheram todas as vasilhas, disse ao seu filho: Traz mais ainda uma vasilha. Aleluia, glória a Deus. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Aleluia. Fala assim: o azeite parou. Aleluia. Não foi, aleluia, ela que parou o azeite. O azeite parou. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Deus maravilhoso, Deus fiel. Estamos aqui diante de uma passagem abençoada. Aleluia. Aqui fala de uma viúva. Como se fala de viúva, fala de mulheres que precisam de ajuda. Uma pessoa, quando ela está viúva, ela não tem ninguém ao seu lado. Quando você está casada, você tem o seu esposo ao seu lado para cuidar. Se você estiver desempregada, o seu esposo está trabalhando, ele supre a casa. Aleluia. Mas aquela mulher, ela não trabalhava. Naquele tempo, as mulheres não trabalhavam fora, como hoje. As mulheres hoje trabalham fora. Mas, aleluia, aquela mulher, ela perdeu o seu marido, só que ele era servo do Senhor. A Bíblia não fala o nome desse homem, do seu esposo, mas só fala que ele morreu. E quando ele morreu, ele deixou dívidas. E quando você tem dívidas, elas têm que ser pagas. E que aquela mulher não tinha renda. Se ela não tinha renda, como que ela ia pagar? Naquele tempo, se você não tivesse dinheiro, se tivesse dentro de casa, você levava. E eles falaram: o seu marido deixou uma dívida. E como o seu esposo deixou uma dívida, você tem tantos dias para pagar aquela dívida. E ela já falou: e agora? O que eu faço? Eu não tenho dinheiro. E ele falou: se você não pagar, eu venho buscar seus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos também. Eu não tenho filho, eu só tenho filho. E você imagina, quando você é sozinha, você perde seu esposo e você não tem renda, você não trabalha. Como que fica a situação de uma mulher que precisa, aleluia, não sabe se ela pagar aluguel, se a casa era própria? A Bíblia não fala sobre isso, não fala que aquela mulher, aleluia,
Mas ela lembrou do servo. E ele perguntou: o que hei de fazer eu? O que eu tenho para fazer? E ele falava assim: diz-me o que tem em casa. A palavra fala no versículo. Vamos continuar lendo no versículo 2. Coloca o versículo 2. Aleluia. O que é isso que vocês têm, que você tem em casa? E ela diz assim: a sua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ela falou que eu não tinha nada. Quando você fala que eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas ela tinha sim. Mas para ela aquilo era tão pouco que para ela era nada. Mas o nada para Deus se torna muito. Porque um pouquinho assim para Deus, Ele pode multiplicar. E Deus hoje já falou em multiplicação aqui. Glória a Deus, aleluia. A Patrícia falou que queria, o esposo dela falou que era para aumentar o aluguel. E ela falou que aquela mulher pagava 3 anos e pouco, mas ela não sentia. Mas ela mesmo assim, ela colocou. Foi orar. Ela orou a Deus. Ela não precisou chegar na mulher e aumentar o aluguel. E de repente aquela mulher virou para ela, ligou para ela e falou que mudou o dia. Eu estou usando aqui porque Deus já tem falado de multiplicação aqui. E através da oração da serva de Deus, Deus ouviu, tocou na inquilina. É difícil, ao contrário, sempre é o proprietário que aumenta, não a inquilina que aumenta por si próprio. Mas Deus não trabalha na lógica do homem, Deus trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Deus não trabalha como você trabalha, Deus trabalha como Ele tem que fazer. E através da oração, Deus tocou naquela mulher: eu não vou mais pagar agora no final do mês, eu vou pagar todo o quinto dia útil. Mas eu vou aumentar ali, ó, R$50. E Deus trabalhou, Deus usou o servo de Deus falando que era para aumentar 50. E o mesmo valor Deus tocou na inquilina. Acho que ela deve ter escutado a conversa de vocês, não é possível. Ou ela era crente, era serva de Deus também, e o Senhor colocou no ouvido dela. Mas Deus trabalha, Deus tira até do ímpio para dar para você, quando Ele tem a Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aqui foi falado, ela falou que não tinha nada. Ela não tinha nada, apenas uma pequena botija. Um pouquinho de azeite na botija. Mas aí Ele falou: então vai, pede emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas. E é muito, não é pouca não. Agora Deus ainda está trabalhando no coração daquela mulher, na obediência. Se você for olhar, se alguém chega para você e fala assim, uma botijinha desse tamanho, um pouquinho de azeite, e você manda pegar um monte de vasilha, você vai olhar, aqui a lógica aqui é que você vai: como é que esse azeite vai dar para esse monte de vasilha aqui? Não. Mas a fé daquela mulher foi tão grande que ela não contestou. Porque às vezes Deus manda nós fazer algo, em vez da gente fazer na risca daquilo que Deus direcionou, não, a gente contesta. Não, Senhor, por que eu vou fazer isso? Não, Jesus, por que eu vou fazer aquilo? Não, Jesus, não tem lógica. Quando você aprender a obedecer, você vai, aleluia, o azeite da sua vida vai ser multiplicado. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher pediu para os seus filhos e até os vizinhos pegar vasilhas. Eles pegaram várias vasilhas. Aqui a palavra vai falando. E o Senhor falou assim que era para ela entrar dentro do seu quarto lá, na sua casa, e fechar a porta. Porque tem vitórias, irmãos. Tem coisas que você precisa passar. Tem coisas que Deus precisa fazer na sua vida. Não é ali a público. É ali entre você e seus filhos, na sua casa. É ali dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não é para você sair distribuindo para um e para outro, não. Contando, ó, Deus mandou fazer isso, porque Deus mandou fazer aquilo. Não. É ali, ó. É só você. E ali, como aquela mulher não tinha marido, era você e os filhos dela. Era ela e os filhos dela. E ela obedeceu. E ela foi pegando aquele azeite, eu acredito pela fé, né? Porque quando você vê um pouquinho assim, multiplicando, e aquilo nunca acaba. E o azeite foi indo. Foi enchendo. E foi multiplicando. Jesus foi derramando. Deus foi derramando a sua bênção. O Senhor foi derramando o azeite, foi multiplicando. E vinha, e eles enchiam, e Ele falou: coloca do lado lá e vai pegando outras. E vai enchendo, e vai
enchendo. Qual é a sua fé? Qual o tamanho da vasilha que você está pegando? Aleluia. Será que é um potinho desse tamanho? Será que é um vaso grande, um vaso pequeno, uma bacia grande, um balde? É uma panela? Que tipo de vasilha que você pegou para que Jesus possa derramar o seu azeite sobre ela? E ela foi derramando aquele azeite. E os filhos foram levando. E aqui a palavra continua. E encheram todas as vasilhas e disse ao seu filho: traz-me ainda mais uma vasilha. Porque ela queria mais. Porque quando Deus derrama bênção, Ele derrama com abundância. E nós, quando temos fé, a gente vai e a gente quer mais. Porque como é gostoso você buscar ao Senhor. Quando você está aí buscando a Deus, você não quer parar de buscar o Senhor. E cada dia mais você quer buscar. E Deus vai derramando. E aquela mulher queria mais. Aí eles falaram assim: não tem mais nenhuma vasilha. E aqui o versículo fala assim: por ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite parou. Não foi ela que parou o azeite. Foi o azeite que parou. Porque Deus, aleluia, viu que não tinha mais vasilha. O azeite parou. E aqui a palavra diz assim: então veio ela e o fez saber a mão de Deus. Qual disse: vai, versículo 7. Coloca aí, versículo 7, segundo Reis, versículo 7. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Aleluia. A bênção foi tão grande, foi tão transbordante, foi tão maravilhosa que ela conseguiu pagar todas as suas dívidas. Os seus filhos não foram levados. E o Senhor falou, e o profeta falou de viver do resto. Olha o resto. O resto de Deus, ele é coisa maravilhosa, ele é coisa grande. Porque fala o tanto que é o resto aqui. Mas o resto, eu creio, como ela não trabalhava, deve ter sobrevivido muito tempo. Porque quando você busca o Senhor cada dia mais, que você vai buscando o Senhor, aquilo ali vai multiplicando. Aleluia, glória a Quando Deus. você vem nomeando Deus, aquilo vai multiplicando. O azeite vai vindo, porque você está buscando a face do Senhor. Quando você vem aqui, às vezes a gente chega aqui na tarde da bênção e tem poucas pessoas. Muitos não gostam de vir na tarde da bênção. Mas eu já vim na tarde da bênção e a tarde da bênção é uma bênção. Por quê? Porque ali você vê mulheres aqui na frente que estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus tem coisas grandes. Deus já falou aqui através do irmão testemunho aqui, que ele não queria, né? Você não gosta de trabalhar muito, mas não importa se você não gosta de trabalhar muito, Deus quer você trabalhando. Por quê? Porque Deus ouviu a oração daquela ali, ó, da baixinha da canta que está sentada. Senhor, como é difícil viver ali, ó, com aquele povo contando as moedas. E você não conhece o coração dela, como que ela estava. Aleluia. Mas através, como ela tem as suas limitações, Jesus, abençoa o meu esposo, porque a mulher às vezes ela não trabalha fora, mas enquanto você está lá ganhando o pão de cada dia, a sua mulher está de joelho orando, a sua mulher está buscando, a sua mulher está intercedendo. Ó Jesus, guarda o meu esposo lá no trabalho. Ó Senhor, dá livramento aonde ele estiver na estrada, Jesus, traz ele em paz de volta para casa. Então, muitas vezes a gente não quer trabalhar muito, né? Mas Jesus fala assim: não, por mais que a gente não queira trabalhar muito, mas eu vou abrir uma porta, porque a porta que eu abro ela não fecha, e a porta que eu fecho Glória a ela não Deus, abre. aleluia. E hoje Deus está multiplicando aqui, pensa na vida de pessoas ali. Se você pode mostrar essa palavra, aleluia, mesmo que você não possa não ver, aonde você não vê, Deus vai trabalhar onde você não está vendo. Glória a Deus, aleluia. O profeta Elias também, ele estava fugindo. Nós voltamos um pouquinho para trás. Aleluia, glória a Deus. 1 Reis, versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Coloca aí, Lídia. A viúva de Serepta. Glória a Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que te ordenei ali uma mulher viúva que
tinha mais nada para comer. Não tinha mais nada, só tinha água. O ser humano não vive só de água. Ele tem que ter pão e tem que ter água. E aqui ela falou assim, que nós vamos comer e vamos morrer. Porque ela não via mais esperança, ela não tinha mais ninguém para ajudar ela. Só que Deus não manda um profeta na casa de uma mulher à toa. Porque ele estava fugindo ali, porque o rio Querite, ele tinha secado por causa da seca. Porque Elias era um profeta que quando os outros falaram assim, em nome do Senhor, ele não, sobre a minha palavra. Não é só a palavra de Deus, sobre a minha palavra não haverá chuva na terra. E ficou anos sem chover. E Deus mandou ele ir, aleluia, mandou povos, eu não vou entrar nessa passagem. Mas ali, quando acabou, o rio secou, Jezabel estava atrás de Elias para matar. Deus mandou ele para Serepta. E aí o Senhor mostrou a ele, tem uma viúva lá, aquela mulher vai te sustentar. Mas aquela mulher não tinha nem para ela, coitada, lá o céu, a vida, e ela esperando a morte chegar, porque não tinha mais o que fazer. Mas a esperança chegou, porque o profeta chegou, e quando o profeta chegou, quem estava ao lado do profeta? Quem é que estava na vida do profeta? Quem vivia com o profeta? Quem é que profetizava? Ele profetizava e quem cumpria a vida? Aleluia, o que ele profetizava? Então, ele estava ali, aquele profeta, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que falava sobre a sua palavra e se cumpria. E quando ele falava, voltava atrás, as coisas aconteciam. Aleluia. Glória a Deus. E ali, versículo 13, no capítulo 17, fala assim, e Elias disse, não temas, vai, faça conforme a tua palavra, porém faça dele primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz para mim, depois farás para ti, para teu filho. Aleluia. É difícil. Olha só, você não tem o que comer. Olha só como que Deus trabalha. Aqui são coisas, se você analisar, são coisas meio... Deus trabalha de uma maneira diferente. Você não tem nem para você. Como que você vai fazer algo que você não tem nem para você? Você vai fazer primeiro como profeta. Tem que ter fé, tem que ter obediência. Ela sabia que ele estava falando. Era Elias, não era qualquer um, era Elias. E Elias tinha uma palavra abençoada. Então ela falou assim, se é porque o Senhor está falando, eu não vou fazer. Ela foi lá, eu acredito que se fosse eu, por mais que eu tivesse obedecido, eu estaria amassando aquele pão, com aquele azeite, chorando, porque sabia que não tinha de onde vir mais. Mas ali eu iria chorar, eu ia amassar, fazer aquele pão e falar, Jesus, Deus, eu só tenho esse pão, mas conforme a tua palavra, eu vou fazer primeiro para o teu filho. E eu não sei, Deus proverá, porque aqui é o último pão. E aquela mulher fez. E aqui, versículo 14, o Senhor fala assim, agora é onde vem a profecia. Ele profetizou e fala assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora não é sobre a palavra dele, agora ele falou, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Se Deus. você crê, você pegar o que Deus está falando neste culto, a farinha da panela não vai acabar, o azeite
o último seguro-desemprego. Quando eu recebi o último seguro-desemprego,